Quer aprender como calcular a taxa de juros em juros compostos? Pode entrar, você está na sala certa. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Antônio Pedrosa e este é o Sala de Valor, um canal destinado a desenvolver conteúdos que irão te ajudar na formação financeira básica. Para responder a pergunta, dividimos aqui em 4 tópicos. O primeiro deles, falaremos sobre a fórmula, a memória de cálculo e as tecnologias utilizadas. Os 3 tópicos seguintes são exemplificações. A primeira, com o uso da fórmula, a segunda com mudanças na unidade de tempo e a terceira com outras aplicações. Como calcular a taxa de juros em juros compostos? Está aqui a fórmula da taxa. O I é igual a montante sobre capital elevado a 1 sobre N menos 1 e multiplicando aqui por 100, já que se trata de uma porcentagem. As terminologias são as mesmas, PV ou C, representando o valor presente ou capital, FV ou M, valor futuro ou montante, e taxa de juros, I ou N, representando o número de períodos, o prazo, né? Mas como foi que chegamos nessa fórmula? Aqui ao lado a gente fez aqui a memória de cálculo, para que você possa acompanhar todo o passo a passo, até chegar nessa fórmula aqui, que é a fórmula principal da taxa de juros, né? Olha, ela é a derivação da fórmula do montante. O montante é igual a capital vezes 1 mais I elevado a N. A gente tem um objetivo aqui de isolar a taxa, né? E aí o primeiro passo que a gente faz aqui é levar o C, que está multiplicando, aqui para baixo do M, do montante. Então ele passa para cá dividindo. Tá certo? É claro que esse membro aqui, montante sobre capital, ele estaria desse lado e 1 mais I elevado a N estaria desse lado. Mas para encurtar etapas aqui, a gente já colocou no formato que a gente queria. Bom, então como que a gente faz para eliminar o I? A gente vai usar aquela regrinha, né? Como isso aqui é a igualdade, a gente vai elevar esse membro a 1 sobre N, que o objetivo da gente é cortar esse N com esse N aqui e liberar o parêntese. E esse membro também será elevado a 1 sobre N. Então aquela regra, né? A gente pode fazer o que nós fizermos aqui desse lado, fizermos aqui também desse lado, não haverá alteração na equação, na igualdade, né? Então veja que nós elevamos aqui 1 sobre N, todo esse membro, e esse membro aqui também, ó, montante sobre capital, elevado a 1 sobre N, tá certo? Então, o que a gente fez em um dos lados da igualdade, também fizemos no outro. Bom, então, cortando aqui, usando a regrinha da potenciação, né? O N por N, veja que 1 mais I, ele já cai fora aqui do parênteses, né? Já está fora do parênteses. Montante sobre capital elevado a 1 sobre N. A gente agora vai isolar o I, passa 1 que vai negativo, então, I é igual a montante sobre capital elevado a 1 sobre N menos 1. E, por último, a gente fecha tudo isso aqui e multiplica por 100, dizendo que o resultado precisa ser transformado em porcentagem. Tá bom? Então, veja que essa fórmula é uma derivação da fórmula principal do montante, né? Algumas pessoas perguntam do uso dessa fórmula, se é necessário. Bom, isso depende muito da questão, né? Em situações que a gente vai usar apenas a álgebra, né, as letrinhas, digamos assim, é comum, né, que quem conhece essa fórmula, ele consegue desenvolver melhor a resolução da questão. Quando a gente tem situação numérica, números, né, é possível a gente sair por aqui também, até porque o passo a passo ele vai acontecer, esse passo a passo aqui, mesmo com os números, tá bom? Bom, o fato é que isso aqui vai encurtar a operação, vai encurtar as etapas. Então, respondendo a pergunta sobre a aplicação dessa forma, ok? Claro que tudo isso aqui no formato analítico, a gente pode fazer uso da calculadora financeira e também, em algumas situações, da própria planilha eletrônica Excel, né? Aqui a gente está esboçando, né, expondo a vocês a memória de cálculo no formato analítico, ok? Então, vamos aqui para o primeiro exemplo. Aqui, taxa de juros composta, um capital de 1.200, pode transformar-se em 1.450, considerando um período de aplicação de 4 meses. Então, a gente tem uma questão bem simples. Aqui estão os dados, o montante é 1.450, o valor de resgate. O capital é de 1.200 e o tempo de 4 meses. Ele pede para que a gente encontre aqui a taxa de juros. A gente vai começar aqui pelo formato analítico, então a gente usa a fórmula que a gente acabou de aprender.
Então, o I é igual ao montante sobre capital elevado a 1 sobre N menos 1 vezes 100. Substituindo aqui, ó, o montante 1.450, o capital 1.200 elevado a 1 sobre 4 menos 1, multiplicado por 100. Bom, dividindo 1.450 por 1.200, a gente encontra 1,20833. A gente está usando aqui 5 casas decimais, respeitando o padrão das tabelas financeiras, né? Elevado a 1 sobre 4 menos 1 vezes 100. Bom, a gente faz essa potência, lembrando que 1 sobre 4 é o mesmo que 0,25, né? Você também pode fazer uso da calculadora científica aqui, também pode fazer uso da calculadora financeira, ok? Então, usando aqui a potência, resolvendo a potência, chegamos a 1,04845 menos 1 vezes 100. A gente faz essa subtração aqui, vai sobrar 0,04845 vezes 100. A vírgula aqui vai andar uma, duas casinhas, né? 4,84% ao mês. Está ao mês porque usamos o tempo aqui do enunciado de meses. Então, a taxa tem que ter compatibilidade com o tempo. Então, a indicação da periodicidade da taxa, quando não for exigido nada no enunciado, então a gente segue a periodicidade do tempo. Ok? Informação importante aí. Calculadora HP12C, evidentemente que a gente tem um modo bem simplificado quando comparado ao formato analítico, né? FCLI e FIN, a gente limpa os registros financeiros da HP. Isso é muito importante, às vezes a gente não dá a devida relevância para isso, mas devido a vários cálculos que você pode estar fazendo na calculadora financeira HP12C, ele pode assumir alguns valores na memória, né? E isso pode atrapalhar a resolução da questão. Então, por isso que a gente sempre usa FCLI e FIN para limpar os registros financeiros, a memória financeira da HP. Bom, vamos lançar os dados. Mais uma vez, aqui a ordem não vai alterar o resultado. Então, começa aqui 1.200 CHS-PV, trocando o sinal, né? Ele fica negativo para indicar que é saída de caixa, PV. 1.450 FV, 4N, aperto aqui no I, vai aparecer no visor 4,84. Uma outra informação aqui importante é que usamos aqui duas casas decimais. Então, para dar o resultado, a gente entrega o resultado em duas casas decimais. Mas cuidado, se fôssemos fazer uso dessa taxa aqui para um outro cálculo, é importante lembrar que ele não para aqui no 4. Basta que você aperte F5 na HP, vai perceber que vai aparecer mais números aqui. Se apertar F9, vai aparecer F5, F6, F7, vai aparecer mais números aqui. Tá certo? Então, resultado aqui em duas casas decimais. Diagrama de fluxo de caixa. Está aqui, ó, no tempo zero, então como se fizesse uma aplicação aqui, ó, uma saída de caixa. Por isso o CHS aqui, ó, saída de caixa. Setinha para baixo, indicando também saída de caixa. 1.200, uma aplicação. Depois de 4 meses, vai resgatar 1.450 e só seria possível em juros compostos, considerando uma taxa de juros que a gente acabou de encontrar de 4,84% ao mês. Vamos para o segundo exemplo, mudanças na unidade de tempo. Qual a taxa mensal de juros utilizada em uma aplicação de 700 que gerou um resgate de 836 após 1 ano e 6 meses? Olha, veja, aqui no enunciado ele já pede a taxa mensal, diferente do enunciado do primeiro exemplo, que ele não faz nenhum indicativo, né? Não faz nenhuma exigência. Aqui ele já deixa claro para a gente que ele quer uma taxa mensal. E aqui a gente tem 1 ano e 6 meses, então certamente a gente vai ter que utilizar esse tempo aqui, transformá-lo em meses, tá bom? Então aqui estão os dados, montante de 836, o capital de 700, o tempo de 1 ano e 6 meses equivalente a 18 meses. A gente já faz essa transformação em virtude do que ele pediu aqui. Ele quer que a gente encontre a taxa mensal, então usar o tempo aqui em meses, tá bom? No formato analítico, usamos a fórmula, né? O I é igual a montante sobre capital elevado a 1 sobre N menos 1, multiplicado por 100. 836 sobre 700, já fazendo aqui as substituições, 1 sobre 18 menos 1 vezes 100. Bom, primeiro a gente resolve essa divisão, 1,19429, mais uma vez em 5 casas decimais, seguindo o padrão das tabelas financeiras, 1 sobre 18 menos 1 vezes 100. A gente resolve essa potência aqui, vai dar 1,00991 menos 1 vezes 100. Subtrai aqui, chegamos nesse valor, multiplicamos por 100, 0,99% ao mês.
Cuidado com isso aqui, normalmente as pessoas perguntam se poderia ser 1%. Bom, é provável que o seu professor aceite alguma margem de erro. Não posso fazer nenhum tipo de afirmação quanto a isso. O que a gente pode dizer é que deixe em duas casas decimais e assuma sempre o valor que aparece no visor da calculadora financeira HP12C. A gente está usando aqui duas casas decimais, partindo do pressuposto que você também poderia estar usando aqui uma calculadora científica. Então, siga o padrão de duas casas decimais para entregar uma resposta de taxa de juros, tá bom? A calculadora financeira HP12C, mais uma vez, um formato reduzido, né? FCLI FIM, 836 valor futuro, 700 CHSPV, 18N, o I aparece aqui, ó, 0,99. Veja que eu já mudei aqui a formatação, aliás, a ordem, né? No exemplo 1, a gente começou lançando o PV. Aqui a gente está lançando o valor futuro. Eu fiz isso de propósito para vocês perceberem que, de fato, a ordem aqui não vai alterar. Por quê? Porque se trata de uma série única de pagamento. No momento que você estiver usando um fluxo de caixa com algumas entradas e algumas saídas, aí sim a ordem vai importar, ok? Então, visou aqui 0,99 é o que nós vamos assumir. 0,99, meus amigos, é o que aparece no visor da calculadora, mas lembrando, né, para dar resposta a gente precisa fazer o indicativo da periodicidade ao mês. A 0,99 ela não é ainda a resposta, né? A resposta ela tem que ser assim, 0,99% ao mês. Tome cuidado com isso. O diagrama do fluxo de caixa, sempre representando para a gente, é uma espécie de raio-x, né, da questão. Então, 700 aqui é a saída de caixa, setinha voltada para baixo no tempo zero, que indica hoje. Passados 18 meses, ele vai gerar um montante de 836. Usando a terminologia aqui, né, é o valor de resgate, né? Gerou esse resgate aqui, considerando, evidentemente, uma taxa de 0,99% ao mês. Ok? Vamos para o nosso terceiro e último exemplo. Aqui outras aplicações. Aqui taxa de juros bimestral, um capital de 2.000 obtém um rendimento de 280 em 2 meses. Então os dados aqui, capital de 2.000, rendimento de 280, tome cuidado com isso aqui, o rendimento não é o montante, né? O montante é o somatório. O tempo aqui, 2 meses, a gente já transforma em bimestre, novamente em virtude do que ele pede aqui para a gente. Ok? Esse cálculo de taxa, para a gente usar aquela fórmula da taxa de juros, a gente vai precisar encontrar um montante. Mas está simples, né? Porque a fórmula do montante é capital mais os juros, o capital de 2.000, juros 280. Somando os dois, a gente chega no montante de 2.280. Agora sim, a gente pode fazer uso da fórmula da taxa de juros. Montante 2.280, que a gente acabou de encontrar. O capital 2.000, 1 por 1, né? 1 dividido por 1, menos 1 vezes 100. Veja que nós não vamos usar aqui 2 meses, a gente vai usar um bimestre. Essa divisão vai dar 1,14000 elevado a 1 menos 1. Repete ele, né? Já que é elevado a 1, menos 1, vai dar 0,1400, sempre botando 5 casas decimais aqui, para a gente conferir se está tudo ok. Principalmente quando a gente está usando a decimal, é importante que a gente sempre deixe aberto as 5 casas decimais para evitar qualquer tipo de erro. Fazendo essa multiplicação, chegamos aqui a 14% ao bimestre. Veja, embora a gente use aqui 2 meses, essa transformação para um bimestre permitiu que a gente já encontrasse aqui a taxa ao bimestre. Vamos então aqui para a calculadora, FCLI FIM, novamente limpando os registros financeiros da HP12C, 2.280 valor futuro, 2.000 CHSPV, 1 tempo, aperta em I, vai aparecer para a gente 14. Novamente, isso não é a resposta completa, eu preciso indicar a porcentagem e a periodicidade da porcentagem. E aqui é o nosso diagrama, né? 2.000 representando a saída de caixa no tempo hoje, o valor de aplicação, vai passar um bimestre aplicado, né, para gerar 2.280, e aí a taxa de juros aqui, para que haja essa transformação, teria que ser 14% ao bimestre. Acabamos de encontrar. Meus amigos, eu vou ficando por aqui, recomendo a todos que continuem os estudos, vou deixar o link aqui para vocês acessarem a nossa playlist de juros compostos, e também vocês podem consultar outras videoaulas em nosso canal. A gente tem bastante coisa aí, acredito que vai te ajudar, tá certo? Aguardo todos vocês nas próximas videoaulas. Tchau!